Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gasal e quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo eu trago as operações que realizamos no pregão de hoje, dia 24/11/2021, no mini índice através do nosso setup, o operacional Gasa. Bora lá ver o que o mercado nos reservou para o dia de hoje. Antes de mais nada, peço gentilmente que se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo com quem vocês acreditem que possa tirar proveito e não deixe de dar o like, pois garanto que ajudará bastante o canal e não cairá à mão de vocês. Como eu costumo dizer, quando você ajuda o próximo a prosperar, o universo conspira para que você prospere também. Então deixe o like aí que vai ajudar bastante. Dizer também que o intuito do nosso canal é trazer de forma direta e transparente os resultados que estamos obtendo através do nosso setup. Vou deixar um card aí no minuto 1 e 10 do vídeo, com backtest do período de maio de 19 a dezembro de 2020. E depois no minuto 1 e 20 vou deixar um card aí com detalhes aí de como funciona o operacional, backtest de janeiro de 2021 a maio de 2021. A partir do dia 1/6, todas as nossas operações já estão aí no canal, dia a dia dos nossos resultados. O nosso setup apresenta resultados muito interessantes, porém, muito mais importante do que eu dizer que o setup traz esses resultados, é que vocês possam comprovar e tirar as próprias conclusões de vocês. Então, para isso, tendo interesse, é só entrar em contato através do e-mail operacionalgasa@gmail.com, manda lá seu nome, WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviarei por um período teste de 30 dias o nosso operacional. Importante dizer que o intuito do nosso setup é ajudar traders iniciantes como eu, traders que não sabem operar, a tirar a subjetividade do mercado, deixando pontos claros de entrada e saída. Assim, perdendo o medo de apertar os botões enquanto vai estudando e ganhando tempo de tela. O capital recomendado para que se opere o nosso setup é de R$1.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais arrojado, e de R$2.000 por contrato, caso tenha um perfil mais conservador. Pelo período que temos de amostragem com backtest e já as operações em conta real, o nosso setup, o que podemos levantar é que o nosso setup ele traz uma rentabilidade média mensal, tá, de 20% sobre o capital. Importante deixar claro que ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, porém, seguindo a risco que pede o operacional, ficaremos aí alinhado com as estatísticas e bem municiado pelas probabilidades. Nesse período de 30 meses que temos de amostragem, a probabilidade de fecharmos o mês com lucro, fecharmos com positivo, gira na casa de 80%. E obviamente que os 20% que restam é a probabilidade de fecharmos o mês negativo, devolvendo um pouco para o mercado. Importante dizer que não existe setup milagroso e o milagre está na mão de quem opera, limitando assim as suas perdas diárias. A regra mais importante que temos no setup é o nosso limite de perda. Nosso setup ele foi desenvolvido para que se trabalhe das 9 da manhã ao meio-dia e devemos operar todos os dias, porque se tivermos o baita azar de escolher apenas dias de stop para operar, a conta no longo prazo não fechará. Importante dizer que, como eu já mencionei, não existe setup milagroso, então teremos dias de ganho, dias de perdas e dias de 0 a 0, que o setup não dê nenhum tipo de sinal. A ideia inicial para o setup é de realizar no máximo 3 operações dia. Caso essas 3 operações sejam pagadoras, aí sim arriscamos uma quarta entrada. Caso seja pagadora, arriscamos uma quinta e assim sucessivamente. Caso dessas 3 primeiras entradas, uma sendo stop, limitamos a essas 3 entradas. Então, se a gente fizer uma entrada e logo a primeira já der um stop no 0 a 0, limitaremos ao no máximo mais 2 entradas. Porque dessa forma, se a gente pegar um dia ruim, limitaremos a no máximo 3 stops, equivalente a 600 pontos, vez que o nosso stop
é de 200 pontos. E com relação a compras simultâneas, caso o setup dê 2 sinais, né, e você abre uma operação, depois ele dá mais um sinal, faremos compras simultâneas, porém limitaremos a 2, tá? Se caso tivermos um terceiro sinal e as nossas 2 primeiras operações ainda estiverem abertas, não tiverem tomado stop ou chegado ao alvo, não realizaremos essa terceira operação, porque desta forma fizemos os nossos testes aí e foi a forma que o setup melhor se comportou aí. Algumas pessoas questionam com relação a operar todos os sinais, e eu digo que é possível sim, porém, para operar todos os sinais, não basta ter os R$1.000 como garantia por contrato, né? Porque pode acontecer, como acontece, sequências de bastante stop. Aí você precisaria fazer um teste com o setup em mão para ver qual seria o capital ideal. Estamos no momento operando com 3 contratos e estou executando um teste aí de proteção, tá? Quando a gente entra na operação, caso o mercado dê chance e ande 200 pontos a nosso favor, proteja a operação acima do ponto de entrada. E estou fazendo um teste para ver se no longo prazo isso vai valer a pena ou não. Então aqui já avancei para o ponto que realmente interessa, que são as nossas entradas. Notem que o Candle 3, perto do seu fechamento, nos deu um alerta. Aguardamos até que o Candle se feche, não fazemos nada. Candle fechou verde, compramos a mercado. Ordem oco configurado, alvo 500 pontos, stop 200 pontos. Entrada se deu no 103.840. Então 200 pontos abaixo aí no 103.640. Posiciono uma linha apenas para me ajudar aí na visualização. Caso o mercado dê chance e atinja esses níveis de preço, eu movo o meu stop para o ponto de entrada, um pouco abaixo aí do ponto de entrada. Adiantei um pouco aqui, Candle 5 nos deu mais um alerta, temos que aguardar o fechamento, e aí entra aquele caso que eu falei das operações simultâneas, né? Então percebam que o Candle se manteve vermelho, fechou vermelho, vendemos a mercado, ordem oco configurada, alvo 500 pontos, stop 200 pontos, entrada se deu no 103.700. Então posiciono mais uma linha como referência no 103.500. Caso o mercado dê chance e proteja e atinja esses níveis de preço, proteja a operação no ponto de entrada. É importante dizer que é no ponto de entrada e não no 0 a 0, tá? Porque percebo que quando fazemos operações simultâneas, o software já calcula automaticamente um preço médio a nosso favor e o 0 a 0 ficaria abaixo e próximo das entradas e assim podendo ficar muito curto ou às vezes não protegendo as operações. Então vocês vão perceber, né, que as proteções devem ser realizadas abaixo do ponto da entrada da operação. Candle 6 violou a nossa região, então protegemos ali a operação abaixo do ponto da entrada. Percebam ali na tela que ele fica embaixo daquela setinha verde, né, que é o que nos indica ali o ponto da entrada. Caso vocês não tenham essa setinha na tela de vocês, é só clicar com o botão direito no gráfico, ir lá em opções do gráfico e marcar a opção lá de exibir traders realizados. Aí ele vai aparecer essas entradas aí. Então vamos adiantar aqui e vamos ver o que desenrolou. Antes de adiantar, eu vou aproveitar e deixar aqui um card no minuto 9 e 10 do vídeo, mostrando como configura a ordem oco, como importa a nossa estratégia e como configura esses alarmes nativos aí do Profit para fechamento do candle. Perceba que eu coloquei ali, após proteger a operação, né? Coloquei uma linha ali no 104.040, que seria o stop original, para que se caso saia no 0 a 0, eu tenha um controle de quantas vezes ele vai nos tirar no 0 a 0 e voltar e pegar o stop, e quantas vezes vai tirar no 0 a 0 e pegar o take. Porque é desta forma, com esses dados, que eu vou chegar à conclusão no longo prazo se vale a pena ou não proteger as operações. Então agora eu vou adiantar mais um pouco aí. Aqui Candle 8.
nos dá um alerta, porém não faremos mais nada, estamos com as posições em aberto, porém esse candle ele viola a nossa região ali de conforto. Então pegaremos a nossa segunda entrada, o stop referente à nossa segunda entrada, e colocaremos abaixo do ponto da entrada, tá? Não é abaixo do 0 a 0, é abaixo do ponto da entrada. Então agora sim eu peguei o certo e coloquei abaixo do ponto da entrada. Vou adiantar aqui para a gente ver. Nesse ponto aqui, candle 9, ele voltou e nos tirou no 0 a 0 do que seria a nossa segunda entrada. Então percebam que deixei ali também uma linha tracejada em azul, tem duas linhas acima do preço, né? Uma que seria o stop original da segunda entrada, essa mais abaixo, e a que está no 104,40, o stop original da primeira entrada, que também estávamos protegido da operação. Aqui nesse ponto, o candle 10 nos deu um alerta, e como tínhamos saído no 0 a 0 da segunda operação, o setup nos habilita, né, a fazer mais uma entrada, né? Lembre-se que só podemos fazer duas operações de forma simultânea. Então o candle fechou vermelho, vendemos a mercado, ordem oco configurado, alvo 500 pontos, stop 200 pontos, localizo ali, identifico o ponto de entrada, 103.425, então no 103.225, posiciono uma linha para a referência, caso o mercado dê chance e avance até essa região, eu vou lá e protejo essa operação no ponto de entrada, né? Não abaixo do 0 a 0, é importante deixar claro isso, é abaixo do ponto da entrada. E aquela linha amarela que está no 103.200 é o ponto original do que seria o take da nossa segunda entrada, que estamos no 0 a 0. Então, como eu já mencionei, apenas referências para que eu possa fazer um estudo e ver se vale ou não proteger as operações. Muitas vezes ele fica próximo de pagar, volta e nos tira no 0 a 0, né? E faz parte, né? O que eu recomendo é que não saia antes das operações. Devemos entender que o mercado é soberano, não dá para ganhar todos os dias, porém não podemos ficar deixando pontos aí na mesa no mercado. Temos que traçar a estratégia e seguir a risca, tá? Porque se a gente pegar o hábito de ficar zerando a operação ou próximo do take, ou quando tiver para pegar o nosso stop, a conta não vai fechar, porque muitas vezes ele chega lá perto do take, volta, não estopa, volta e pega o take. Muitas vezes ele vai chegar próximo de estopar antes da gente ter protegido, não vai estopar e vai pegar o take. Então, se a gente ficar saindo de forma aleatória, a gente perde todas as métricas, perde todos os parâmetros, né, com relação ao setup. Desta forma, trabalhando desta forma, o setup se mostra interessante. Só vocês voltar lá no começo, tem os cards que deixei com os resultados de backtest e alguns resultados aí interessantes de serem observados. Em cada playlist que tem no canal dos fechamentos de mês, eu faço o fechamento de mês atualizando as estatísticas. Então é bacana, quem tiver interesse mesmo de estar dando uma olhada a fundo, vale muito a pena dar essa maratonada e ver os nossos fechamentos mês a mês aí. Nesse ponto aqui, candle 12 se aproximando do nosso primeiro alvo, né, o take que seria da nossa primeira entrada. Note, ele já tinha chegado outras vezes próximo, recuou, por isso que eu falei, não devemos sair na mão, tá? Devemos aproveitar, respeitar a estratégia. Ah, mas eu não me sinto confortável para operar dessa forma. Então, tranquilo, existem milhares de formas de operar. A única coisa que eu recomendo, caso não opte por esse setup, é que o segredo maior está no limite do que você pode perder diariamente, tá? E põe na sua cabeça que não é possível ganhar todos os dias. O dia que você buscar metas diárias, você vai se estrepar, porque tem dia que você não vai conseguir ganhar e você vai ficar catucando aí, vai cavocar uma cova, depois você não vai conseguir sair dela, porque o mercado ele é soberano. E quando ele vem para te cobrar, ele te cobra com juros e correção. Então, por hora, né, a única certeza que tínhamos é que hoje terminaríamos o dia já com lucro, tá? Porque uma entrada já tinha saído no 0 a 0, uma pegou o nosso take
E como trabalhamos com risco-retorno de 2,5 para 1, podemos ser assertivos em apenas 30% das entradas, que mesmo assim sairíamos no lucro. Desta forma, né, com esse risco-retorno de 2,5 para 1, apenas um take já paga 2 stops e já nos dá um pequeno lucro. Nesse caso, onde saímos no 0 a 0, não foi os 2 stops, mesmo que tomemos a terceira operação seja um stop, o nosso lucro já é interessante. Porém, eu vou adiantar um pouco e vocês vão perceber aí que a nossa terceira operação aí no Candle 13, tivemos a nossa região de conforto acionada e por mais uma vez no dia de hoje podemos aí proteger a operação. Percebeu que o próprio Candle 13, né, tocou a região, então eu pego o stop que estava a 200 pontos na entrada e movimento ele abaixo do ponto onde foi aí a nossa terceira entrada. Então hoje já estávamos com o dia tranquilo e praticamente finalizado, né? As operações já tinham sido excedidas, né, as quantidades, pois, recapitulando, como eu mencionei, em dias onde tomamos um stop ou um 0 a 0, limitamos a no máximo 3 entradas, independente de qual fosse o sinal. Então agora eu posiciono essa linha aí, que está como referência, posicionei ela na posição original onde seria o stop, para que, se caso ela volte e saia no 0 a 0, a gente tenha como fazer esse controle aí. Percebam que o Candle 13, né, o que nos dá a chance de proteger da terceira operação, ele atingiu o que seria o nível ali do take da nossa segunda entrada, que saímos no 0 a 0. Então hoje essa primeira proteção não valeu a pena, pois nos tirou no 0 a 0, ficou muito longe de nos estopar e foi lá e pegou o take. Então estou dando esse exemplo e mostrando de forma detalhada para exemplificar como eu estou fazendo esse estudo, né, para ver se no longo prazo vai valer a pena proteger a operação ou não. Então tivemos um 0 a 0 que teria sido take. Então hoje essa primeira proteção não compensou. Então vou adiantar mais um pouco aqui. Nesse ponto aqui, Candle 14 voltando contra a nossa posição e nos tirou no 0 a 0 da terceira entrada. Sendo assim, encerramos o nosso dia. Eram 10 horas da manhã, encerramos o nosso dia com um lucro de R$315. Lembrando que esse valor é referente a operações com 3 contratos, né? Para quem estiver operando com um contrato só, o valor ficaria aí positivo em R$105. Então, verifiquei o ponto onde se deu a entrada e posicionei a linha amarela aí, onde seria o take original dessa entrada, para a questão dos nossos estudos. Aqui Candle 15, né, após ter tirado no 0 a 0 Candle 14, Candle 15 foi lá e violou a região original do stop aí da nossa terceira entrada. Então na terceira entrada teríamos sido estopados. Então essa proteção compensou. Porém, como eu já mencionei, né, que trabalhamos com risco retorno de 2,5 para 1, ou seja, alvo de 500 e stop de 200. No geral, hoje não foi interessante a proteção, pois se não tivéssemos protegido nenhuma das operações, teríamos tido 2 takes e um stop, e ao invés de ter saído com R$315, sairíamos com algo em torno aí de R$480. Muito importante deixar cravado mais uma vez aqui que esses valores referente a operações com 3 contratos, tá? Basta dividir por 3, você teria aí o referente a um contrato só. Então agora eu vou adiantar para o final do nosso pregão, pois não faremos mais nada no dia de hoje. É muito importante, né, dizer que ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, porém, seguindo o que pede operacional, ficaremos aí
próximo do sucesso. Então, para isso, devemos sim, tá? Respeitar muito a estratégia. Então, tem que seguir a risca. Se for optar por trabalhar com esse setup, é muito importante que siga à risca as orientações, tá? E eu sou muito chato, antes de adiantar, eu vou falar, eu sou muito chato com relação a isso, né? Em falar em seguir as regras, né? Acreditar no processo e repetir diariamente todos os dias repetir a mesma coisa, porque eu sendo claro, transparente aqui, trazendo diariamente os resultados, tá? Mostrando tudo, já aparece meia dúzia de charopeta criticando, né? Me chamando de picareta, me chamando de enganador, isso porque eu estou mostrando os resultados. Então imagina aquele que for operar o setup e não seguir as regras. Aí o cara vai vir querer me xingar mesmo. Então, como eu falei, né, siga à risca as estratégias. Assistam todos os vídeos. Solicite lá o operacional para teste. Ah, não, mas 30 dias só, foi pouco, eu testei aqui, mas não consegui operar todos os dias, né? Na conta de simulação, não consegui operar todos os dias, não consegui ter uma conclusão. Tranquilo, amigo. Entre em contato, a gente arruma mais 30 dias aí. Porque, como eu falei, óbvio que pretendo um dia poder comercializar esse setup, caso o pessoal ache interessante para quem tem interesse, né, em operar com esse setup. Porém, ganhar dinheiro é bom, mas não a qualquer custo, né? Então, o intuito mesmo é ajudar, e a pessoa para operar desta forma tem que ser disciplinada, senão vai dar ruim. Eu prefiro então que você realmente não opere, não, porque senão vai dar ruim mesmo. Beleza? Então agora eu vou, após o desabafo, vou adiantar aqui o final do nosso pregão. Então aqui adiantei para o final do nosso pregão. Digo final porque, como eu já mencionei, o nosso setup encerra ao meio-dia. Então após o candle 36 o setup não dá mais sinal. Não fiz mais nenhuma operação, porém percebam que o candle 19 deu um sinal de compra que teria sido estopado. Candle 34 deu um sinal de compra e esse teria sido o pagador, juntamente com o candle 36, que até a hora que eu estava gravando o vídeo também teria sido pago. Beleza? Então reitero que é possível sim operar todos os sinais, porém você precisa recalibrar sua mão. R$1.000 apenas como garantia não será suficiente. Outra coisa importante é que, caso você não possa operar após o meio-dia, não possa acompanhar a tela, não recomendo que faça essas últimas entradas aí do candle 36 ou nenhuma outra, tá? Se você não puder ficar na frente da tela, recomendo que não opere, pois vocês podem ver em vídeos anteriores que as corretoras, ou pelo menos a Toro, ela é expert em pular stops, tá? E isso pode prejudicar bastante aí o seu trade. Então, se não puder acompanhar, corra o risco de ficar fora de um dia bom, mas não corra o risco de ser seu stop pulado, porque pode acontecer de você maximizar muito os seus prejuízos ou até mesmo vir quebrar a sua conta, tá? Perder todo o seu capital, porque se pular o stop, você não estiver na tela de zerar na mão, não tem limite para o movimento, né? Tanto para baixo quanto para cima ele pode te arrebentar. Então, foi um dia bom, né? Poderia ser melhor? Sim, poderia ter sido melhor, mas estou testando esse lance da proteção. Então, são riscos que a gente assume um pouco, né? Mas foi um dia interessante. O mês tem sido bacana, o mercado tem sido generoso com a gente. E é isso aí. Quero agradecer muito a quem está acompanhando, quem está deixando os comentários aí, os likes. Peço mais uma vez, deixa o like, ajuda bastante, né? Eu não sou um trader profissional, né? Mas não sou vagabundo, como eu costumo brincar, né? Sou engenheiro mecânico. Então, além de especular aqui no mini índice, eu tenho que ir num monitor adicional dar conta aqui da frente, no meu trabalho aqui. Então é bem desgastante, é bem corrido que fica para fazer os vídeos, mas prezando aí pela lisura do processo, pela transparência, eu trago as operações aí de forma diária. Agradeço mesmo de coração quem está solicitando
os operacionais, o operacional para teste, porque motiva bastante a gente continuar na caminhada. E é isso aí. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta, trazendo as operações que realizaremos aí no pregão de amanhã, 25/11. E bola pra frente. Por hoje é só. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Abraço.